Boa noite, professor Ricardo. Então, começou a gravar agora, né, gente? Boa noite a todos. Hoje a gente vai iniciar a nossa última aula do mini curso de Crystal Walk. Então, hoje a gente vai ver apenas uma ferramenta, que é a ferramenta de comentários e narrativa. Bom, basicamente, essa ferramenta ela é uma ferramenta bem interessante para a gente, principalmente para quando a gente se precisar apresentar trabalho ou aula mesmo. E é uma ferramenta didática, a gente chama de narrativa didática, porque com ela a gente consegue criar mini videozinhos e acrescentar caixas de comentário e fazer referências a regiões do cristal com as caixas de comentário. Vai ficar mais claro quando eu for mostrar para vocês o passo a passo de como criar uma narrativa. E já adianto que a atividade 5 vai ser isso, vai criar uma narrativa didática para mim, que eu até comentei, falei, vocês serão os meus professores, no caso, vão apresentar a célula unitária de vocês e me explicar. E vai ser rapidinho, é bem legal essa ferramenta. Então, revisando um pouco, né, a gente viu na aula 1, na aula 2, na aula 3, né, todas as outras ferramentas do menu principal do Crystal Walk, o editor de rede, o editor de motivo, né, o ícone de visualização e interação, que tinha realidade virtual. Né, a gente também aprendeu a salvar em diferentes formatos, em formato STL ou BJ, que é quando a gente vai mandar imprimir, né, em 3D. Aprendemos a salvar online, aprendemos a salvar nos formatos que o software oferece para a gente. Né, salvar online por meio do JSON. E na aula de segunda-feira, na aula 4, a gente viu, né, a ferramenta de criação de planos e direções, que foi uma aula até bem interessante, teve bastante participação de vocês, eu gostei, e foi uma aula de visualização, né. Então, a gente viu na aula 4, né, os planos, os índices de Miller, vimos que a gente precisa deslocar a origem, às vezes, né, dependendo de como é o nosso plano. Aqui é um outro exemplo de famílias quando o índice é maior do que 1, né? 2, aí a gente pega na metadinha do eixo, quando é 2, pega o inverso, né? E antes de a gente começar, né, a falar da narrativa didática, eu tinha que falar para vocês o seguinte, que necessariamente a gente precisa partir de uma célula, né? Então vamos revisar como que cria uma célula rapidinho. Então, a gente clica no ícone de editor de rede, escolhe uma rede, clica em editor de motivo, escolhe o nosso motivo, no ícone que está destacado aqui. Pode mudar a coordenada, né, ou a cor do átomo. E, por fim, clicar na ferramenta de comentários e narrativas, né, que é a ferramenta que a gente vai aprender hoje. Alguma dúvida por aqui da atividade anterior, algo assim? Rafael disse que não. Mais alguém? Diego falou que não. Tudo certo, Pompilho? Raíssa? Obrigada pela participação, gente. Eu me sinto menos sozinha, assim. De verdade. Bom, então vamos lá.
Depois que a gente criou a nossa célula, vamos criar aqui. Escolher uma rede. Nossa, hoje a minha internet tá meio ruim aqui, gente. Espero que não caia. Eu vou fazer o ferro CCC mesmo, que a gente tem feito em todas as aulas, mas na atividade de vocês, vocês podem construir o que vocês aprenderam aí, utilizando aquela tabela periódica, que é bem legal, ou o banco de dados, né, que foi ensinado na aula 3. Então, aqui eu pintei, né, de azulzinho. Não tem dúvida, né, gente, sobre isso. Tá tudo certo. Isso a gente já fez todas as aulas. E vamos clicar aqui, né, que é essa ferramenta super legal, que eu adorei quando eu estava conhecendo o Crystal Wall. Então, o primeiro passo para a gente criar uma narrativa didática é clicar nesse iconezinho aqui em um, né? Adiciona um título. Vamos clicar aqui para vocês verem. Quando a gente clica aqui, vai abrir uma caixa de comentários, certo? Que é para a gente apresentar a nossa célula. Então, em título, vocês que vão saber, é livre, assim. Eu vou dar um exemplo aqui, mas vocês façam a narrativa de vocês como vocês acharem que é melhor, tá? Então, aqui, eu vou ver aqui o exemplo que eu fiz. Então, em título, a gente coloca o título da nossa caixa. Em nota, a gente coloca uma descrição do título, tá? Então, por exemplo, eu estou apresentando a célula unitária do ferro CCC. Então, eu posso colocar no título ferro CCC. E na nota escrever isso. Escrever, esta é a célula unitária do ferro CCC. Esse é um exemplo, mas depois eu vou passar outros exemplos e vocês vão ver. Aí, a gente pode também mudar a corzinha, que eu adoro isso, que é super legal a gente mudar a cor, e isso ajuda muito, né, na questão de quando a gente está aprendendo. Eu associo muitas coisas por cor, então, aí vocês, se quiserem, né, podem mudar a cor da caixinha. Então, vamos fazer um exemplo aqui para vocês verem. Eu coloquei aqui, ferro CCC. Aí, vocês veem que aparece aqui já, né? Conforme a gente vai digitando, já aparece aqui. E eu movi essa caixinha para onde eu quero. Então, eu posso deixar mais aqui em cima, posso deixar mais aqui embaixo, tanto faz. Tanto faz não, vai depender de como você quer apresentar, né? Nesse caso, eu vou deixar aqui. E aqui eu vou colocar assim, esta é a célula unitária do ferro. Poderia chamar de ferrita? Poderia. Aí vocês que sabem. Eu vou colocar aqui azulzinho também. Vou colocar um azul mais próximo da cor aqui. Ficou mais ou menos. E coloque em escolher, né? E o quinto passo, clicar em salvar. Precisa clicar em salvar. Se vocês não clicarem, ele não vai aparecer ali embaixo. Salvou. Então, aí ele fica aqui embaixo, né? Todas as caixas de comentários que vocês adicionarem, vai ficar aqui embaixo. Eu dei um destaque para essas duas ferramentas aqui, porque elas são muito importantes na hora que a gente está criando a nossa narrativa. E a gente vai ver no próximo slide o que são, né? Para que serve essas duas aqui, a da câmerazinha e esse outro aqui, que é o mesmo símbolo do editor de motivo, é porque tem a ver com átomo, tá? Então, o primeiro, ele basicamente
ele ativa ou desativa a câmera, a posição da nossa célula. Então, quando ele está ativo, ele está branquinho. Quando ele está desativado, ele está cinzinha, que nesse caso aqui. Nesse caso, ele está desativado. E o de baixo, ele é para desativar ou ativar o modo de representação do átomo naquela cena. Não sei se ficou muito claro, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Então, quando ele está desativado e a gente cria a nossa narrativa, ele não vai mudar de posição. Então, a gente vai ver aqui o videozinho de como fica. Eu vou adicionar aqui outra caixa para depois vocês verem a diferença. Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar cúbico. Não tá aí no meu C. Cúbico de corpo centrado. E salvar. Então, ficou duas caixinhas, né? Uma azul e outra também azul, porque eu não mudei a cor. Vou mudar. Colocar branco. Então, vamos dar play depois e ver. Vou deixar desativado aqui. Então, ela está desativada, né? Então, ele vai ficar assim, ó. Ele não vai mudar, ele não vai dar aquele destaque para a célula, não vai ter aquele movimento que tinha anteriormente. E quando ele está ativado, o que acontece? Ele vai dar o destaque. Então, voltando, né? Essa questão aqui do ícone de editor de representação do átomo. A gente pode também mudar o modo de representação do motivo dos átomos da nossa célula e fazer referência a ele com a caixa. Então, talvez eu mostrando esse vídeo fique mais claro. É meio complicado eu descrever, né, a imagem, mas é isso. Ó. Olhem aqui para o meu slide. Então, quando está a câmerazinha ativada e este outro símbolo de motivo ativo, vai dar esse movimento aqui, né? Fazendo referência ao motivo e a célula inteira. Entendem? Então, se vocês querem me explicar qual é o motivo da célula unitária, vocês vão mudar o modo de representação da célula, adicionar uma caixa e salvar. Então, depois eu vou mostrar para vocês um outro exemplo de como a gente faz isso. Às vezes, gente, acontece de não funcionar. Eu acho que isso vai acontecer agora. Quando acontecer isso, eu sugiro que vocês apaguem as caixas de comentário e façam tudo de novo. Por quê? Ele fica salvo, ele tem uma memória e fica salvo. Então, aqui no caso, ele está desativado. Teoricamente, não era para ele fazer esse movimento que ele faz, certo? Mas ele está fazendo. Então, digamos que eu queira mostrar para vocês que realmente ele não vai se mover. Então, eu vou apagar aqui. E vou entrar de novo na ferramenta. Vou adicionar aqui uma caixa aqui, qualquer. Não vou adicionar nada. E adicionar outra. Aí, ó, vou mandar reproduzir. Ó, ele não está se movendo agora. Tá vendo? Só move a caixa de comentário. Ele não está dando aquele zoom, né? Aquele movimento da célula. Para a gente mudar o modo de representação dos átomos, que é para
este ícone aqui, que está minha seta, a gente pode usar essa ferramenta aqui, ó, que é aquela que a gente falou lá na aula 2. Então, eu vou apagar esses comentários aqui para explicar para vocês como que a gente faz para adicionar um modo de representação da célula diferente na narrativa. Então, eu vou criar aqui. Digamos que essa caixa aqui, eu quero apresentar a célula inteira mesmo. Então, eu clico em salvar. E agora, eu vou mudar o modo de representação mostrando o motivo. Eu posso... detalhe, eu tenho que ativar aqui. Provavelmente eu ativando agora, ele não vai mudar, mas vamos tentar. Se caso ele não se mover, tem que excluir essas caixas aqui, voltar para a aba de comentários e narrativa, ativar e fazer, tá? Então, vamos lá. Então, esse é o modo, né? Vou apresentar o motivo, posso posicionar assim. Aí eu pego uma outra caixa de comentário e clico em salvar. Vamos ver se ele vai dar o movimento e mudar. Se não, eu vou ter que apagar aqui, entrar de novo e deixar ativo, para vocês verem a diferença. Ó, realmente. Isso é um bugzinho, ó, só deu em um. Acontece. Então, vamos fazer o seguinte, vamos apagar aqui. Vamos voltar aqui no modo de representação da célula inteira. Eu vou sair e voltar aqui. Ele está ativo. Tem que estar ativo. Então, a gente clica no maisinho, numa caixa, salvo. Aí, eu quero mudar. Quero mostrar o motivo. E mudar a posição aqui. Vamos ver se ele vai agora. E vamos dar o play para ver. Ah lá. Agora ele vai mudar, ó. Entendem? Vocês entenderam essa parte? Que às vezes acontece um bugzinho aqui, a gente tem que apagar as caixas e fazer de novo. Então, se vocês quiserem desativar, vocês desativando aqui, ele não vai desativar. Eu vou dar o play, salvar, eu acho que é capaz ele continuar dando zoom. Olha lá. Não adiantou eu desativar aqui. Então, se eu quisesse mudar, eu teria que apagar essas caixinhas, voltar, ativar de novo, desativar. Então, isso daqui é questão de vocês ficarem, de testar mesmo, de treinar. Tem essas regrinhas, às vezes, do Crystal que tem esses detalhes. Então, é isso, né? Essa questão da posição da câmera é justamente este. Se vocês perceberem, ele dá um zoom assim, e depois eu virei. Eu virei para mostrar que o motivo está bem na origem ali, dá um destaque. Então, vocês posicionam da maneira que vocês acharem legal e salva. Tá? Giovanni entendeu, Rafael entendeu. E vocês, os outros? Ficou meio confuso, gente? Luiz, poderia fazer de novo? Sim, eu vou fazer de novo. Vou mostrar primeiro um outro vídeo. E aí, vou fazer de novo. E vou repetir o que eu falei. Porque eu achei que eu falei meio difícil de entender mesmo. Só vou dar um destaque aqui, né, que olhando aqui para o meu slide, né, este intervalo aqui, que está no 3, é o número de cada cena. Então, são 3, número de tempo de cada cena. Então, 3 é 3 segundos. A gente pode aumentar. Eu acho 3 um número bacana, porque são caixas de comentários pequenos, né? Mas se vocês quiserem aumentar o tempo,
Aí vocês vão perceber que vai demorar um pouquinho mais para mudar a caixa de comentário de uma para outra. É só isso, tá? Aqui são os botões de play, pause, para voltar na cena anterior, avançar outra cena e o repetir. Eu deixo ativo o repetir para analisar bastante minha narrativa, se ela está completa, para não ficar precisando apertar o play toda hora. Mas isso aqui também é questão de escolha. E, né, aqui é a caixa que tem os comentários que vocês fizeram, né? A caixa das caixas. Podemos dizer assim, né? Que aqui fica a caixa das caixas. E vocês também podem mudar a cor por aqui, né? Aí clica aqui e muda. Aí salva, ele vai mudar a cor depois, tá? E o botão de excluir, né? Que eu até já usei ele e não tinha falado. Pode excluir aqui e excluir, tá? Então, eu vou fazer de novo já já, como o Luiz pediu. Porque essa ferramenta, ela é mais... Ela tem mais detalhes, né? É uma ferramenta com mais detalhezinhos. Aqui eu vou mostrar um outro vídeo para vocês. Eu vou disponibilizar esse slide. Vai estar lá no material da aula 5, que é uma fluorita que eu construí. E é um exemplo de narrativa didática mais interessante. Então, ó, mudei, apresento a simetria dela, mostro o motivo, mostro que o átomo de cálcio está na origem e que o flúor azulzinho e verde, eles estão na outra posição. Ó, vou repetir, ó. Então, ele muda a posição da célula e muda também a representação do átomo. Percebam que conforme eu for dando play aqui, vai mudando aqui, ó. Essa área, eu deixei com 3 segundos, essa tá meio rápido, né? Eu poderia ter colocado, sei lá, 5 segundos, 6 segundos, ficaria melhor. E a câmerazinha e o motivo, eles estão ativos. Então, é por isso que fica mudando a célula. Então, vamos fazer de novo, para vocês entenderem. Construir a minha célula ou estrutura, minha célula unitária, certo? Cliquei em comentários e dessa vez eu não quero que fique mudando de posição, eu só quero que as caixas de comentário apareçam. Então, vamos dar esse exemplo. Então, eu vou clicar na caixinha, posicionar para onde ela vai ficar. E eu deixei desativado aqui. Vocês percebam que eu comecei do zero com isso daqui desativado, porque o exemplo que eu estou dando é o exemplo 1, sem mudar. Então, aí, adicionei uma caixa, clico em salvar, pode adicionar quantas vocês quiserem. Quantas vocês acharem interessante. Então, cliquei em outra. Vamos em outra. Desse lado aqui. E vamos dar play. Ó, percebam que de uma caixa para outra, a célula não está se movendo. E nem está mudando o modo de representação dela. Eu só estou falando de caixas de comentário. Então, é interessante deixar isso daqui ativo. Porque se o intuito dessa ferramenta é fazer uma apresentação da célula, né, e explicar a célula, explicar a estrutura, é interessante fazer o movimento, vocês não acham? Então, eu só estou explicando como que fica quando fica desativado
e como fica quando ela está ativa. Então, agora eu vou mostrar como que ela fica ativa novamente. Só que para isso, não basta eu vir aqui e clicar. Vou clicar, ó, e vou salvar. Não vai mudar. Eu vou dar o play de novo. Ele não vai mudar. Ó, não muda nada. Dá até um movimento, mas não é isso que eu quero. Então, eu preciso ter esse trabalho. E esse é um pouco do complicado, porque dá trabalho, a gente vai ter que excluir nossas caixas e adicionar outras novamente, com a parte ativa. Porque senão dá bug mesmo, tá? Infelizmente, todo software apresenta bugs e é normal. Ainda mais ele que ainda está em desenvolvimento, está passando ainda por algumas mudanças, é normal, tá? Então, vamos fazer de novo. Saio da aba de narrativa e volto para ela. Clico para adicionar uma caixa, posiciono a caixa para onde eu quero, posiciono a minha célula do jeito que eu quero que ela apareça, escrevo o que eu tenho que escrever no título, em nota, muda a cor, a opacidade, clico em salvar. Vou adicionar outro comentário para ficar interessante e dessa vez mudar o modo de representação. Vamos aqui mostrar o motivo que está aqui, na origem. Então, eu pego, né? Posiciono a caixa, posso dar um zoom aqui, se eu quiser, e salvo. Vamos adicionar mais um. Agora eu quero mostrar a rede, que é cúbica de corpo centrado. Posiciono aqui e salvo. Agora vamos ver como que ficou. Ó, a primeira, o segundo, ó, deu um zoom. E o terceiro, que mostra apenas a rede. Aí ele reproduz novamente. Está reproduzindo novamente porque está aqui ativo, mas se a gente desativar, ele vai reproduzir apenas uma vez. Então, gente, basicamente é isso, tá? Que a gente consegue fazer na narrativa didática. E eu vou dar um exemplo para vocês de alguns professores que criaram umas narrativas de algumas células, para vocês verem o que vocês podem falar das estruturas de vocês, tá? Então, a atividade 5 vai ser sobre isso, vai ser sobre vocês criarem uma narrativa explicando a célula de vocês para mim. Só isso. Vamos ver o que o Ricardo falou aqui. Sim, Ricardo, eu estou anotando tudo aqui que eu vejo e em breve eu vou estar enviando para vocês. Tá bom? Mais alguma dúvida, Luiz? Você entendeu ou ainda está complicado ainda? Então, né, você entendeu que às vezes a gente tem que vir aqui e excluir e começar de novo. Mas é rapidinho, né, gente? Não leva muito tempo, né? Então, eu vou comentar agora, né, sobre o salvamento online. Eu percebi que na atividade 3, que eu precisava que vocês salvassem online, lá na plataforma JSON, acho que muitas pessoas não sentiram firmeza, que salvou e clicaram algumas vezes no botão de Save Online. Não precisa, é que ele não dá mesmo uma confirmação que foi salvo. Então, vocês clicaram uma vez nesse botão aqui, ele já vai estar salvo lá. Não vai precisar vocês clicarem várias vezes. Clicou uma vez, tem dúvida se salvou? Basta ir lá, pesquisar o nome de vocês, que vocês colocaram, e pronto. Então, aqui eu deixei alguma sugestão, né, para vocês. Em name, coloque o nome completo para ajudar na localização. Utilize hashtags, né, para ajudar também na localização da sua narrativa. E, principalmente, salve o link da estrutura para você garantir a localização, porque às vezes acontece, a gente pesquisar a hashtag e não aparece lá. Então, salve o link, que é onde eu ensinei, né, na aula
3, nessa área aqui de importação e exportação. Então, você coloca o nome, ó, até tem o meu nome aqui, ó. Coloca o nome, coloca as hashtags e a descrição. E clica apenas uma vez aqui, não precisa clicar várias, porque isso pode sobrecarregar o sistema e vai ficar vários trabalhos seus lá. Comigo aconteceu isso, porque quando eu cliquei aqui, eu pensei que ia aparecer alguma coisa assim, foi salvo, né? E aí eu construí a fluorita e ficou 2 fluoritas com o meu nome ali. Acontece, né? Então eu tô só dando essa dica para vocês, para não ficar vários arquivos salvos iguais, né, no sistema. Então, Kátia, eu não achei. Procurei, mas eu não achei esse essa opção de apagar. Não achei. Eu acho que seria interessante, mas talvez até tenha, mas eu não achei. Dentro do Crystal Walk, não. Entendeu? Eu acho que só fica online mesmo. Eu não sei se o Ricardo vai saber falar sobre isso pra gente. E aí, gente, quando vocês. Outra dica que eu tô falando novamente, porque mesmo depois que eu aprendi. Então, Ricardo, é sobre quando a gente salva online, né? Faz o salvamento online do JSON. Tem como a gente apagar? Porque às vezes acontece, olha, eu vou pesquisar meu nome aqui, vai ter 2 fluoritas minhas criadas aqui. Olha lá, tem 2. Porque eu cliquei aqui em Save Online mais de uma vez. Aí eu queria saber se seria possível a gente apagar essa criação. Mas eu acho que por enquanto ainda não. Se eu souber, eu mando um e-mail para vocês ensinando, faço um videozinho. Então, porque salvou uma vez, né, e não teve esse problema aqui, ó. Tem 2 fluoritas minhas aqui. Mas acontece, né, gente? Então, relembrando, quando a gente faz uma pesquisa aqui, aparecem os resultados. Vamos pesquisar aqui, fluorita. É, né, Ricardo? Não é um grande problema. Estou pesquisando a fluorita, está demorando um pouco porque tem bastante fluorita aqui. Foi sal, olha quantas. 9. Tem alguns professores que salvaram várias vezes também. Aí eu quero abrir, né? Aí a gente acha que clicando aqui, ela já vai abrir aqui direto, mas não, a gente tem que lembrar que ela fica lá embaixo e a gente tem que clicar em Open. E nem é o caso aqui desse meu slide. Eu cliquei na minha, tem que abaixar com a rodinha do mouse e clicar em Open. Ela não abre direto. E aqui tá, né, o código QR e o link. Então, vai ser o mesmo que quando vocês salvarem. É o mesmo. É verdade, Kátia. Então, vamos abrir aqui. Narrativa. Ah, mas essa daqui eu acho que não. Olha lá, a minha aqui, ó. Na verdade, aqui, ó. Tem 2 minhas aqui. Tem de uma aluna que também criou uma florita. Então, vamos supor que eu queira abrir a minha novamente. Eu cliquei em cima. Ela não apareceu, né? Então, ela tem que estar aqui embaixo, ó. A gente vem aqui embaixo e clica em Open. Aí ela vai demorar um pouquinho, mas ela vai abrir. E às vezes acontece. Quando eu estava aprendendo a mexer, eu clicava em cima e falava, mas nossa, não abriu. Depois que eu descobri que a gente tem que clicar em Open. Mais que certo, né? E eu vou mostrar para vocês uma narrativa de um professor que ele fez, para vocês também se basearem para a atividade de hoje. Sim, Ricardo, ele também pode ser salvo no computador. Eu expliquei isso na aula 3.
E aí a gente faz o upload, né? Aí é só fazer o upload. Então, gente, essa daqui é a minha Florita que eu criei. A gente pode salvar também a nossa narrativa, né? Quando a gente salva o nosso projeto. Não foi o meu caso aqui, porque eu não criei uma narrativa para ela. Mas é isso. Vamos abrir agora uma narrativa de um outro professor aqui. Eu lembro que quando eu digitei narrativa, apareceu alguns exemplos. E aí vocês podem pegar como exemplo aqui os próprios trabalhos deles. Não copiar, né, gente? Mas criar uma estrutura diferente de um elemento que vocês gostam. Ó, então tem aqui do cloreto de césio, que tem até esse exemplo na apostila, da fluorita. Vamos ver esse daqui. Tem bastante coisas salvas aqui. É bem interessante a gente olhar. Alguma dúvida, gente? Tá tudo bem com vocês aí? Por favor, falem no chat. Por favor, tá ok? Vocês estão me ouvindo? A conexão tá tranquila aqui, viu? Pode ficar tranquilo. Ah, obrigada, Rômulo. Obrigada. Obrigada, Bruno, Larissa, Diego, Gustavo, Isabela. Obrigada por me responderem, por participar, gente. Enquanto isso, né, tá demorando aqui. A, a minha internet tá um pouco ruim. Eu vou falando um pouco da atividade 5, então, para a gente adiantar, tá? E eu não tomar muito tempo de vocês depois da aula. Então, a atividade 5, eu vou disponibilizar ela lá no Class, depois da aula, né? E quem tiver interesse no certificado e teve 70% da presença, mas está devendo alguma atividade para mim ainda, entre em contato comigo, falem comigo, que eu aceito a atividade atrasada. Eu só não consigo aceitar. Depende de cada um, né, gente? Na verdade, cada um tem uma situação. E aí, se vocês tiverem interesse em receber o certificado, que eu até estava falando no início da aula, que a gente pode adicionar como atividade extracurricular lá no Júpiter, só a gente fazer a solicitação lá e falem, que aí eu vou emitir o certificado, a gente conversa certinho sobre a situação de cada um. E é isso. Então, a atividade 5 é construir uma célula, né, associar a célula com a sua respectiva rede, né, e motivo, é bem parecida, né, com a atividade anterior, e criar uma narrativa didática. Então, criar uma narrativa didática no Crystal Walk de uma célula unitária, de um cristal, tá? O que eu quero dizer com isso é que não é para criar uma célula de rede, precisa necessariamente ter a rede e o motivo, nesse caso, para fazer sentido, né? Para fazer sentido a apresentação de vocês. Cria, então, uma célula lá e faça uma narrativa didática, um videozinho, para mim explicando do que é a sua célula, qual é o motivo dela, qual é a rede dela, as posições, coordenadas atômicas. Marina, a presença ela está sendo contabilizada pelo Google Attendance, pelo Attendance, sabe? E é automático mesmo. Mas, se você faltou uma aula ou outra e fez todas as atividades, a gente vê sobre o seu caso. Tá bom? Não, sem estresse. A gente, para tudo ter um jeito. Então, aí vocês vão criar lá a narrativa para mim, salvar online, como eu expliquei, né? Clica uma vez só lá, não vai ficar vários, e seguir as instruções da imagem abaixo, né? Então, eu peço para vocês, no nome, colocarem assim, no nome, tá? Narrativa, fulano de tal, em name,
coloquem um nome. Em tags, coloca a hashtag que a gente já fez na atividade da aula 3. Hashtag Label, minicurso Crystal Walk. E na descrição vocês descrevam lá do jeito que vocês acharem legal. E no Classroom, para esse exercício 1, eu peço o link e o código QR. Só, simples. Não é nada de novidade. E o exercício 2 é para criar num Word ou a folha a sequência, né? Escreve a sequência das ferramentas, aquilo que eu já pedi nas atividades anteriores, né? E escreve lá bonitinho. Deixa eu ver se já carregou lá no Crystal Walk. Ah, carregou finalmente. Vamos ver a narrativa dele aqui. Olha lá, gente. Ah, essa narrativa dele, ele colocou as caixas aqui no canto superior esquerdo, aqui, ó. E deixou preto. Ele está mais mostrando mesmo o estilo de visualização. Lá, virou. Então, provavelmente, essa pessoa que fez essa narrativa estava apresentando para alunos ou em algum trabalho e estava só falando e mostrando. É um exemplo de aplicação da ferramenta. Entendem? Então, olha lá, ele virou, mostrou a diagonal, a célula inteira, né, a simetria, que ela é de corpo centrado, ela não é cúbica simples, né? Esses são os átomos de césio, a diagonal, certo? Então, essa é uma das utilidades dessa ferramenta do Crystal Walk. Ela chama narrativa didática, né? Construção de uma narrativa didática, chama comentários e narrativa para ensinar, né? Para apresentar a célula para gente. E acabando a aula, né? Agora eu vou pedir para vocês, né, gente? Essa foi a última aula, né, da gente. Eu vou pedir para vocês, dentro do possível de vocês, responderem uma pesquisa de satisfação sobre o que vocês acharam do mini curso, porque a gente precisa saber o que vocês acharam, a gente precisa ter resultados para continuar com o programa, né? Para continuar oferecendo mini cursos bacanas para vocês, né? Contribuir aí na carreira acadêmica de vocês. Eu vou deixar o link lá no grupo do WhatsApp, mas quando eu disponibilizar esse slide, vocês podem clicar aqui que vai direto para lá, tá? E aí eu também preciso, né, de apresentar resultados, né, gente? Então, eu preciso, no final desse projeto, fazer um relatório que faz parte do projeto PUB, e aí eu preciso mostrar meus resultados. Então, eu preciso da resposta de vocês. Não é difícil, não é avaliação, é a opinião de vocês. Aí é isso, eu vou deixar depois lá o link para vocês, tá bom? E eu esqueci de perguntar, vocês têm alguma dúvida a respeito da narrativa ainda? Tudo certo, Diego, Rafael? Não, tudo certo, tranquilo. Então, se caso surgir dúvida na hora da atividade, é só perguntar para mim lá no WhatsApp, tá? E, Ricardo, tem lá no Forms uma pergunta a respeito do software, se atingiu a expectativa, se ajudou na visualização da habilidade da visualização espacial, tá? Então tem lá sim. E por último é isso, gente. Aqui, né, vou me despedir de vocês. Muito obrigada pela participação de vocês. E meus contatos, para quem quiser continuar tendo contato aí, meu e-mail, meu Insta, mas vocês têm meu WhatsApp lá. E é isso, gente. Acabou a aula, acabou o mini curso. Mas eu espero a atividade de vocês lá. Eu ainda vou corrigir ainda. Obrigada, Queria Diogo. agradecer aqui pessoalmente, né, a presença do professor Ricardo em praticamente 100% do tempo, a Julie, que fez todo esse desenvolvimento das aulas, e aos alunos aí que pela participação e incentivo no projeto do Labiel aí.
professor Ricardo está de parabéns com o desenvolvimento do programa, tenho certeza que vai ser muito útil para muitos alunos aí, e obrigada pela sua presença, né? Eu que Foi agradeço. fundamental. Eu que agradeço, Kátia, a sua ideia de utilizar o Crystal Walk no minicurso, né, como tema de um minicurso, e agradeço a Juliana também pelo excelente desempenho aí, por ter feito essa apostila, esse tutorial ficou muito bom. Obrigada. Vamos manter a divulgação, né, professor? Porque coisa boa a gente não deve guardar na nossa gaveta, né? Os alunos que aprenderam, assim como a Juliana, que deu essa apresentação de curso aí, e melhorar aquelas partes que você mesmo pediu, né, para a gente dar um retorno. A gente depende dos usuários, né? A gente espera que a gente possa contribuir aí também com o desenvolvimento da ideia que você teve, maravilhosa aí desse programa. O programa está, vamos dizer, no ar já agora nesse mês de maio, está fazendo, desde 2016, está fazendo 5 anos, né? O programa está no ar. Mas ainda não tem, assim, uma plataforma, vamos dizer, o software ainda não viralizou, né, para usar uma linguagem atual, né? Ainda não viralizou. Mas, enfim, ele está aí disponível, né? Aos pouquinhos as pessoas vão descobrindo que ele existe. Sim, é só questão de Obrigada. tempo, mas tá muito, já está bem evoluído, já está ajudando bastante, né? Vamos manter a divulgação, que vai ser ótima. Eu também não sou nenhum influenciador digital, né? Se eu fosse um influenciador digital, talvez já tivesse mais gente usando. O pessoal fala que falta um pouco da estratégia de divulgação, né? Não é muito nosso forte, né, professor? Não, definitivamente não. Mas eu desejo uma excelente noite aí para todos. Parabéns pela conclusão do minicurso. Eu estou bastante satisfeita com a nossa aluna, bolsista Julie, e aos participantes aí pelo empenho, né? E participação em todos os instantes aí, até o último dia, que foi hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Um abraço para você, professor. Um abraço para todos aí. Juliana, te mandei lá no WhatsApp o que eu estava te devendo. O material, né? Estava esquecendo e acabei mandando agora durante a aula, tá? Tá, eu vou encaminhar para eles lá. Mas é só o roteiro escrito, tá? É um arquivo bem simples. Sim, é sobre aqueles 4 passos, né, que a gente precisa... É que não tem imagem, né? Porque, na verdade, eu ia fazendo... Eu projetava o slide e ia fazendo, construindo na lousa, né? Os planos e as direções, né? Então, o roteiro não tem imagem, só tem texto.